Oi, boa noite. Mais uma live hoje e nosso assunto hoje vai ser afogamento. Eu resolvi falar um pouquinho de afogamento devido a alguns questionamentos que a gente vem tendo durante esse tempo que eu comecei a fazer live, a falar de primeiros socorros. Então, muitas pessoas têm me procurado e perguntando, João, e fala lá de afogamento, que a gente sabe que você passou um tempo na praia, você fez, né, fez um tempo de salva-vida, você foi guarda-vida. E realmente, hoje eu ainda encontrei, né, gente, encontrei uma fotografia da época que eu estava trabalhando aqui em Entre Rios. Tem várias fotografias, mas naquele momento eu encontrei hoje uma e até coloquei no meu feed. Foi de dezembro de 2014, aqui na Costa Oeste. Eu trabalhei ali de guarda-vida. Graças a Deus, nessa temporada ali, nós tivemos só resgate, né? Então, o que é o resgate que a gente fala? Ah, é um resgate. Resgate, ele não é um salvamento, ele é aquele momento em que a pessoa pede socorro, você vai lá, por um motivo ou por outro, porque não está dando pé para ela, ou porque ela se apavorou, ou porque ela não soube nadar e não deu pé, né, para ela não consegue tocar o pé no chão. Então você vai lá, só segura pelo braço e puxa, não precisa nem nadar. Isso é um resgate. Então aconteceram alguns resgates aí naquele ano, foi bem interessante. Mas olha só, por que a escolha de falar de afogamento? Primeiro porque, gente, afogamento infantil é a segunda causa de morte no Brasil. Se você parar para pensar, os dados do Ministério da Saúde, eles dizem que aproximadamente 2 crianças morrem por dia se você for fazer a conta certinha de afogamento. Pensa, isso é uma coisa muito séria. Então eu pensei, poxa, qual é a melhor forma de falar disso? A gente vai falar daqui a pouquinho nós vamos falar da prevenção, porque quando você previne, é a melhor forma de você evitar, né? Você vai evitar que ocorra o acidente. E pensando que a maioria desses óbitos que ocorrem de afogamento de crianças de 0 a 14 anos no Brasil, e internação, é um número muito grande. Então isso você tem que pensar o seguinte, lembrar que você preveniu. O acidente pode acontecer? Pode, mas você vai reduzir muito a chance de que aconteça. Agora, olha só, vou contar uma história para vocês, é bem interessante. Estava falando antes que estava mexendo nos meus guardados, né? E aí o que aconteceu? Eu lembrei de uma situação que eu passei, né? Eu vivenciei uma situação lá no litoral do Paraná. Eu não me recordo, me desculpa agora, veio a cabeça, enfim. Eu não vou saber dizer que ano aconteceu, mas foi o seguinte, nós estávamos assim, normalmente o guarda-vida aqui no Paraná, a gente trabalha 2 turnos de hora. Um assume às 8 da manhã, trabalha mais ou menos até 1 da tarde, daí o outro turno assume 1 da tarde, vai até 8 da noite. Aquele dia nós estávamos trabalhando das 8 até 1 da tarde, e era aproximadamente ali perto do meio-dia e meia. A praia estava muito cheia, era verão geral, assim, aquele sol rachando, o mar estava redondinho, a coisa mais linda, não tinha aquelas ondas que assustam, né? Porque quando tem onda assusta muito, então as pessoas acabam nem entrando de medo, e na verdade as ondas estavam redondinhas. E o que aconteceu? A gente estava num posto, e no posto ao lado, o posto tanto do meu lado direito ficava mais ou menos 250 metros e o posto do lado esquerdo ficava mais ou menos uns 400 metros de distância. E no meio desse posto da esquerda, meu, e esse da esquerda que ficava a 400 metros, aproximadamente uns 200, 250 metros, 4 crianças entraram na água, no mar. E naquele momento que eles entraram, provavelmente para brincar, e eram crianças ali tinham a idade provavelmente de 8 a 11, 12 anos, tá? Então assim, entraram para brincar sem supervisão de adulto, não tinha nenhum adulto junto com eles, e o que aconteceu? Foram brincando bonitinho, de repente o mar fez a famosa puxada, né? Fez aquela boca de puxada, que a gente fala que é uma corrente de retorno, tá? E o mar levou os 4. Então vieram banhistas de todos os lados, gritando, correndo, e a gente
foram chamar os bombeiros do outro posto, que estavam mais próximos, que estavam uns 120, 150 metros próximo, e vieram chamar a gente também, porque ficou aquele desespero. Eles olhavam, os bombeiros já, os dois colegas já estavam longe nadando atrás das crianças. E quando nós chegamos, que até nos avisaram, e que eu e o colega corremos até a praia, as duas primeiras crianças já estavam na areia, os guarda-vidas já tinham devolvido na areia, e nós nem entramos na água, eu e o meu colega, porque os outros dois colegas já estavam trazendo os outros dois. Você vê a distância que nós estávamos. Então, eles não estavam tão longe dentro do mar. Estavam ali aproximadamente 100 metros de distância da areia até lá a quebra de onda que eles estavam, onde eles se afogaram. E um deles ficou muito mal. Para vocês entenderem um pouquinho, o afogamento, por exemplo, Sobrasa, que é uma Sociedade Brasileira de Afogamento, né, de Salvamento Aquático, perdão, é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Sobrasa. Eles têm lá o Dr. Spillman, que ele é um especialista, ele criou uma tabela de afogamento, que é usado internacionalmente também. E essa tabela, ela diz assim, olha, ela vai de 1 a 6 os graus de afogamento das pessoas. E tinha uma das crianças que ela já estava no grau 5. O que é o grau 5? Grau 5 é parada respiratória. O grau 6 é parada cardiológica, né? Cardiorrespiratória. Então, imagina o grau que ela já estava. Essa criança de 8 anos, tá? Então, nós chegamos na areia, já tinha 2 tossindo e os outros 2 estavam chegando com os salva-vidas. Os colegas salva-vidas não davam mais conta. Eles entraram 2 vezes no tiro, nadando, voltaram com 2 crianças e depois buscaram as outras 2. Então, nesse momento, eu e o colega fizemos o quê? Partimos direto para fazer respiração, gente. Respiração boca a boca naquela criança. Por quê? Porque é o indicado. Para vocês terem uma ideia, dentro do atendimento pré-hospitalar, existem três situações graves, tá? 3 situações graves que você precisa abordar de forma rápida e inteligente. E usar de preferência o protocolo ensinado, que a gente chama de XABCD, tá? Que é um protocolo criado aí a nível internacional, que você vai seguindo passos para ir resolvendo o que essa pessoa está sofrendo. Naquele momento, a criança, nós identificamos que ele estava em parada respiratória. Aquela criança. Imediatamente, nós iniciamos o ciclo de ventilação. Então, nós partimos para um ciclo de ventilação. Qual é o ciclo de ventilação usado naquele momento? Foi usado um ciclo de 5 ventilações por minuto, 5 a 6, direto, uma atrás da outra. Perdão, não foi por minuto, foi uma atrás da outra. Nós insuflamos, sabe? Você tampa o nariz da pessoa, no caso, aquela criança, ela tinha tamanho de 8 anos, que conseguimos tampar o nariz, elevamos o queixo, então abri a boca e assopramos na boca dela, né? No caso, o colega assoprou 6 vezes seguido, né? 6 vezes seguido. Imediatamente essa criança já teve uma resposta. Ela se mostrou quase chorosa. Então, quer dizer, ela estava, pode-se dizer, com a parada respiratória, ela tinha uma certa consciência. Só que aconteceu, naquele momento, ela também vomitou. Ela veio vomitar. Quando ela vomitou, tá? Nós começamos a limpar todo aquele... Imagina, gente, uma criança de 8 anos, né? Numa situação dessa, você deitado com ela no meio da areia, numa praia. Olha só, coisa crítica, viu? Aquilo vai juntando gente, você não sabe mais o que está acontecendo direito, né? Você fica envolvido na situação. Tá, limpamos a boca da criança, rolamos, a criança evoluiu para parada cardiorrespiratória. Nisso, claro, olha só, gente, dentro do protocolo de atendimento de criança, é muito importante que a gente sempre segue um passo assim, ó. Quando é adulto, a gente sempre liga primeiro para a emergência, para depois fazer uma massagem cardíaca, tá? Isso no APH. Na criança é o contrário. Na criança você vai já direto fazer o primeiro ciclo de massagem cardíaca ou de respiração. No caso, eu estou falando respiração, gente, para ficar mais entendível, tá? Que na verdade o que nós fazemos é uma ventilação. Nós assopramos, então nós ventilamos, tá? Mas eu trato como respiração para ficar mais fácil o entendimento aí. Porque a gente sabe que fica gravado, depois eu posto nessa live. Então fica mais fácil, porque muitas pessoas talvez não tenham aí o conhecimento. Eu sei que tem gente do APH que está me assistindo. Então,
é interessante dizer dessa forma mais fácil. Tá, fizemos, ela evoluiu, ela já passou, tá? Ela fez uma parada cardiorrespiratória. Imediatamente nós passamos a fazer a massagem cardíaca. Claro, então na criança você primeiro responde para depois chamar ajuda. Só que tinha tanta gente na areia, tanta gente, que imediatamente nós começamos a resposta para aquela criança, tá? Olha que interessante. Pense comigo. Eu quero que você pense comigo. Nós estávamos cuidando de uma das 4 crianças que estavam envolvidas na cena. Nós estávamos cuidando, nós elegemos sempre o quê? Sempre o que está mais grave, tá? Você trata, o APH, ele trata assim. Você sempre cuida do primeiro do que está mais grave, porque ele pode evoluir para a morte. Então, se você reverte aquele mais grave, os outros vão, né? Você vai conseguindo depois, vai diminuir de uma forma que depois os outros, chega mais socorrista, chega mais, né, bombeiros, chega pessoas que sabem, muitas vezes tem pessoal da saúde, tem médico andando na areia, aquilo o pessoal começa a ajudar. Mas naquela situação, gente, tinha 4 crianças, a gente estava atendendo mais grave, meus 2 colegas estavam praticamente esborrachados na areia de cansaço, porque, né, tiveram que nadar seguidamente ali 500 metros no tiro, né, porque era para resgatar, trouxeram com peso e voltaram com peso de novo. Então, pesado. Eles dando atenção para aquelas 3 crianças e nós ali envolvidos naquela massagem cardíaca. E massagem cardíaca, ambulância em deslocamento. Aí, outra situação de agravante. Quem conhece o litoral do Paraná sabe que em algumas épocas, né, na época de operações de verão, né, lá dentro daquele negócio lá, o que acontece? As estradas ficam empanturradas de gente, né? Os litorais ficam bombando, aquilo vaza a gente pelo ladrão. Como que a ambulância chega rápido? Você quer que a ambulância venha voando quase, né? E não vinha. O nosso apoio aéreo estava lá numa outra praia, longe. Se eu não me engano, na época ela estava lá em Guaratuba. Então o apoio aéreo também foi solicitado. Mas o apoio aéreo até vir e a nossa ambulância que ficava no quartel ali próximo das praias que nós estávamos trabalhando, até chegar, tá? A gente já tinha resolvido essa situação. Enfim, criança chegou a ambulância primeiro, encaminhamos, foi levado para dentro da ambulância, fizemos todo o procedimento de massagem cardíaca, ela voltou, quando nós fizemos massagem cardíaca, imediatamente ela teve resposta positiva, ela foi entubado, para quem não sabe, ele foi vias aéreas, o médico achou vias aéreas já avançado, né, que coloca um tubo pela boca e vai lá na traqueia para mandar o oxigênio direto para os pulmões, tá? E daí chegou o apoio aéreo, transferiram lá para Paranaguá. E essa é a parte mais massa, né, gente? 15 dias depois, aquele sujeito aparece ali para te dar um abraço, para te agradecer. Isso é muito gostoso, sabe? É emocionante, né? É uma história assim que realmente até hoje, quando eu lembro, eu realmente ainda me emociono. Por isso, eu lembrei disso e eu gostaria de falar, né? De compartilhar isso com vocês. Então, dada essa história, tá? Que eu me lembrei, foi uma história muito bonita naquele momento que eu queria contar. Hoje, a ideia é falar um pouquinho da prevenção. Como que você previne um afogamento? Gente, então como eu estava falando ali da praia, vamos falar primeiro em ambiente aberto. Gente, na praia, a gente tinha uma máxima. Água no umbigo, sinal de perigo. Por quê? Porque você pode pisar num buraco, pode te arrastar. Imagina uma criança, né? Imagina uma criança. Então, supervisão do pai. A que distância a criança pode ficar na praia, longe do pai e da mãe? Ou de um responsável, de um adulto? A um braço de distância. É verdade. Sabia disso? Um braço de distância. Por quê? Porque é o braço que você tem para puxar o sujeito se ele for arrastado ali pela onda. Se ele for arrastado por uma corrente do rio. Então, isso é muito importante que você fique próximo dessa criança, tá? A melhor coisa é a supervisão direta, em ambiente aberto. Época de férias é a época que, infelizmente, que ocorrem a maioria dos acidentes de afogamento. Por quê? Férias a gente relaxa, não é verdade?
E quando nós, pais, relaxamos, nós adultos relaxamos, nós deixamos a criança à vontade e realmente ela vai descobrir. E aí a tendência é que os acidentes acabam acontecendo. A forma de proteger, ainda vamos falar agora dos acidentes que acontecem dentro de casa, dentro da nossa casa, que pode acontecer. Olha só, criança de 0 a 4 anos, gente, é muito importante que você cuide dos utensílios que você utiliza para a limpeza da casa. O balde, tá? O balde com água, aquela banheira que você deu banho no próprio sujeito, né? Ou na sujeitinha lá, tá? O que você tem que fazer? Tem que esvaziar esses baldes, esvaziar essas banheiras. Por quê? Porque uma criança pequena, ela tem a tendência, ela não tem força física. E ainda, o que pode acontecer? Ela cai por causa a cabeça do sujeito normalmente é um pouquinho maior ainda que o corpo, ou ainda está quase que proporcional ao corpo. Então, o peso da cabeça é maior. E ela não tem agilidade motora ainda para se defender. E aí, o que acaba acontecendo? Né? Imagina um balde, ela vai pegar alguma coisa dentro, ela vai brincar com a água do balde, ela cai de cabeça e ali ela fica. E olha, e o que é triste é que o acidente de afogamento ele é um acidente que ocorre de forma silenciosa, tá? Ele é silencioso e ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Porque pensa, a criança cai de cabeça dentro de um balde, ela não grita, você não ouve barulho. E se você pensar que nosso cérebro, tá? Ele ficar minutos sem oxigênio, a gente pode ter lesões irreversíveis. Então, mesmo que a pessoa não morra, mas que ela fique submersa por alguns minutos, vamos pensar que 5 minutos pode causar até lesões irreversíveis no cérebro pela falta do oxigênio. Então, olha que coisa importante que a gente está conversando aqui, tá? A prevenção. Então, lá, ó, virou, né? Cuidado. Ah, e um detalhe importante também, é importante lembrar que a criança, essas crianças aí de 0 a 4 anos, numa água, assim, uma quantidade de água, né? Muitas vezes a gente pensa ali, tem aquele pensamento, outro dia eu já tinha falado na live, a gente sempre pensa que o afogamento só vai ocorrer se ela for imersa, né? Se ela for submersa. E na verdade não. Basta a água estar ali 2,5 centímetros e ela estiver de rosto, por exemplo, numa banheira ou numa piscininha, sabe aquelas piscininhas de plástico? A criança morre, vai morrer afogado. Infelizmente vai se afogar, tá? E claro, a maioria das vezes vai evoluir para óbito. Por quê? Porque se você deixar, né, sozinho. Então, a melhor coisa, nunca deixe sozinho. Uma das situações ainda que é importante lembrar é, gente, se você deixar a criança no banheiro, tomando banho dentro de uma banheira, é arriscado. Não confie, tá? Não confie porque ela pode tentar levantar, ela pode escorregar, bater a cabecinha e ficar dentro da própria banheira. Então, pensa aí. Em volta das piscinas, quem tem piscina nas suas casas aí, é recomendado, sabe, gente, que vocês coloquem grade. Cerque a piscina com grade e com um portão com tranca, de preferência com cadeado, que a criança não consiga abrir. E aí uma dica, agora é dica de bombeiro. Eu sempre falo, né? Aqui é a dica de ouro, a dica do bombeiro. Olha só, você deixa, sabe a grade da piscina? Primeiro, você não deixa o objeto que ela possa subir, escalar essa grade. E nem quando você mandar fazer essa grade, não faça de forma que ela fique com detalhes que simulem uma escada. Sabe aqueles desenhos que tem na cerca de metal? Às vezes as pessoas colocam uma bolotinha no meio de uma cerca entre outra, né? E aquilo ali, a criança enfia o pezinho, porque cabe os pezinhos deles, né? E ali ela escala e ela vai para perto da piscina. Nem pensar em deixar brinquedo. Criança brincou sob sua supervisão, você saiu dali, leva os brinquedos junto dela, leva tudo, não deixa nada, tranca o portão. Resolvido. A chance de acontecer um acidente? Claro que há, a gente não pode nunca descartar, mas você já está diminuindo muito a chance que ele ocorra, tá? A chance de ocorrer um acidente dessa forma aí, dessa natureza, diminuiu bastante mesmo, tá? Então, esse é aí a dica de ouro dessa situação, desse momento. Então, dentro da casa,
A gente pensa assim, né? Eu tenho o que aqui? Não tem? É um balde, é não sei o que. Gente, tem máquina de lavar, tem gente que tem tanque, tá? Nós já vimos casos de criança que se enfiou dentro da máquina de lavar roupa. Verdade. A máquina estava vazia, mas o bicho estava lá dentro. O sujeito estava lá dentro. Então você imagina o que estava fazendo lá, né? Se tivesse água, pensa. Olha o perigo, né? Então chama muito atenção, tá? É importante também, boa, verdade. É importante aqui, ó. A Karina colocou aqui para mim, e as coberturas da piscina também valem a pena. Cobertura da piscina, tá? Quem cobre a piscina também vale muito. Só que tem um detalhe também. Essa cobertura ela tem que estar ancorada nas laterais. O que é o ancorado nas laterais? Ela é fixado nas laterais. Por quê? Porque se ela não tiver, né, ancorado nas laterais, a hora que a criança supostamente pisar dentro dessa cobertura de plástico ou de lona, pode afundar e fazer até um envelopamento. Então, o ideal é sempre estar ancorado. Não basta só pôr por cima da água e pronto. Tem que deixar tudo preso, né? Perigo de choque elétrico também, né? Verdade. Também, perigo de choque elétrico. Tá molhado, vai mexer em alguma coisa, pode ocorrer um choque, sim, com certeza. Né? Sim. A máquina de lavar, normalmente, né? Dentro, ela pode sim passar uma corrente. Por que não? A gente não sabe ali dentro, né? Nós não entramos dentro de uma máquina de lavar. Então existe sim a possibilidade de passar corrente e levar choque, sim. Boa. E aí, gente, agora falamos um pouco da prevenção, contei um pouco dessa história para vocês. Eu quero dizer a forma de trabalhar, como você vai agir quando você encontra uma criança com suposta afogamento. De preferência, olha só, se for numa piscina, você não sabe nadar e dá pé para você, quer dizer, você consegue ficar de pé dentro da piscina, perfeito, você pula lá e segura essa criança. É um local fundo, você não sabe nadar. O que você faz? Você procura um objeto, tá, que flutue. Imediatamente, hoje, a maioria de nós vivemos com o celular na mão, no bolso. Já peça ajuda, tá? Solicite ajuda. Solicite ajuda. Nessa hora você já liga lá 193, liga para o bombeiro, explica a situação para solicitar ajuda. E você procure alguma coisa que flutue. Sabe uma coisa que flutua e que é interessante que a gente tem em casa e às vezes nós nem nos tocamos, e a maioria de nós temos, claro, nem todos, mas a maioria. Sabe o step do carro? Ele flutua na água. Se você jogar o step de um carro dentro da água, ele não vai afundar. Vamos pensar que é um pneu cheio de ar. Por mais que tenha ali a parte de metal da roda, ele, com o peso da criança, ele não vai afundar, a criança vai se manter. Sabe outra coisa? Litro de Coca-Cola, esses litros de 2,5 litros, 2 litros de Coca-Cola, essas PET, não precisa ser Coca-Cola, tá? Eu falei Coca-Cola aqui, né? É que eu gosto de Coca-Cola, mas assim, pode ser um refrigerante PET de 2 litros. Você esvazia, evidentemente, fecha ele vai ter ar, não vai? Para uma criança, depende do tamanho, você joga, a criança consegue se manter em cima da água. E o ideal é que você tenha uma corda, uma boia e jogue para aquela criança agarrar, né? Aí, lembrando, eu estou falando de uma situação de piscina dentro da sua casa, em que aconteça um incidente desse. Eu chamo de incidente primeiro. Não é o acidente, não é o afogamento ainda, né? Ela caiu ou ela pulou achando que poderia dar conta, né? Então, dentro da piscina, você ainda pode usar para a criança usar as boinhas dela, tá? Usar esses meios, né, que eu estava dizendo agora, uma câmera de ar, você pode jogar para a criança se agarrar. Se a criança não conseguir se agarrar e nem você, e tiver uma câmera de ar que suporta o teu peso adulto, pula junto com a câmera, porque daí você consegue agarrar a criança e se manter flutuando na água. Em piscinas externas, piscinas de clube, gente, exija, tá? O salva-vida. Que esteja presente sempre um profissional guarda-vida. Por quê? Porque a gente nunca sabe em que momento alguém passa um apuro. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas meu filho sabe nadar. Olha só, tá? Eu já presenciei situações assim. Meu filho sabe nadar.
Perfeito, que ótimo, né? Bom, isso. Qual o problema? O amiguinho empurrou. Sabe aquela brincadeira de empurrar? O amiguinho empurrou, ele caiu, né? Bateu de mau jeito. Não sei se foi as costas que ele tinha batido ou a cabeça. Enfim, em vez de ele nadar, por causa da dor, ele se apavorou e começou a se bater na água. E estava afundando. Se não tivesse lá um guarda-vida que pulou e tirou ele, talvez tivesse acontecido coisa pior. E o filho sabia nadar, a criança sabia nadar. Então, gente, essa condição, essa responsabilidade é nossa, é do adulto. Não transfira nunca isso para a criança. Nunca transfira. Pronto, falamos da forma de salvamento simples. Sabe nadar? Como que você faz o resgate? Normalmente, tá? Você também nade até a criança e peça para ela, porque a criança vai ter uma tendência a agarrar no teu pescoço. É a primeira coisa, ela vai agarrar no teu pescoço. E você dá conta de se manter em cima da água com aquela criança agarrada? Sabe nadar com aquela criança agarrada no teu pescoço? Não sabe? Também, um objeto, tá? Para você alcançar para a criança. E você segura o objeto junto, tá? Para que ela segure o objeto e você traga ela para a borda com aquele objeto. Agora, criança, você chegou, a criança já está dentro da piscina e está submersa. Você sabe nadar? Pula lá, tira a criança e imediatamente começa respiração boca a boca. Como que faz respiração boca a boca? Você vai tampar o nariz da criança e vai assoprar pela boca, tá? E você vai perceber se esse pulmão o peito vai, na hora que você assopra, se ele incha ou não, tá? O pessoal do APH, olha só, o pessoal do APH, cuida lá, tá, gente? O pessoal do APH cuidar com a quantidade de ar que você vai insuflar no pulmão da criança. Lembrar que é uma criança, a quantidade de ar é menor do que adulto. Você tem que assoprar de uma forma que você veja que ele eleva o tórax, porém mantém, e que você evite o preenchimento gástrico, né? Senão você começa a encher o estômago daquela criança de ar. Então tem que tomar esse cuidado. Pessoal da PH aí a dica, tá bom? Eu sei que tem um pessoal da PH que sempre acompanha a gente aqui nas lives também. Quando não entram aqui, estão lá, depois assistem, mandam sempre um feedback pra gente. Então, dá um recado para eles aí, cuidado com a quantidade de ar que você vai insuflar lá dentro da criança, tá? Pro pulmão. Você botou ventilação, fez 1, 2, 3, 4, 5 respiração. A criança reagiu de alguma forma. Imediatamente, não reagiu e reagiu. Peça para alguém ligar, gente. Liga para emergência, pede apoio. Aí sim, você pode chamar o SAMU, chama o bombeiro, chama o que você puder na hora que você tiver a mão, que você lembrar. Porque vai fazer diferença para aquela criança. Lembrar, gente, que a criança ela tem um mecanismo muito rápido de resposta. Então, isso, quanto mais rápido você botar ar para dentro dela, botar vento ali, né, o ar que você assoprava, vai passar oxigênio, sim, e provavelmente vai ter resposta, vai conseguir a chance de sucesso é muito maior do que se você não tiver tentar nada. Se você tentar, mas eu sou leigo e eu não sei fazer. Gente, parte para massagem cardíaca, então, direto. Faça só massagem cardíaca. Agora, se você precisar se afastar para pegar um telefone, olha só, mais uma dica do bombeiro aqui, tá? Olha aí. Hoje eu tô mais de bombeiro do que de enfermeiro, né, gente? Olha só. Comecei até a live falando da história do bombeiro que eu fiz. Então, assim, qual é a forma que você deixa o corpo daquela criança esperando ajuda? Depois que você tirou ela da piscina, você deixa ela do lado direito. Coloque ela do lado lateralizado, do lado direito. Isso aí pro pessoal do APH também, tá, gente? Transporte do lado direito até você conseguir permear uma via aérea definitiva. Ou com a tuboepiglote, enfim, até o definitivo, bota do lado direito. Por que lado direito? Porque o lado direito é onde o pulmão ele tem uma tendência a escorrer o líquido com mais facilidade, tá? Então ele sempre vai para o lado direito. Então a chance se já está inundado o pulmão com afogamento, é você manter aquele pulmão inundado do lado direito e livrar o máximo possível o lado esquerdo para que tenha oxigenação, para que ele consiga responder àquela ventilação que você está colocando ali. Você tacando o ar ali, ele vai ter um pulmão, vamos pensar que é um pulmão um pouco mais livre, tá?
para que possa o oxigênio se impregnar ali e fazer a troca gasosa, tá? Pela osmose dele lá, normal que vai acontecer. Então essa é uma dica de ouro aí também para vocês. A forma como deixar a pessoa esperando ajuda, lateral direito. Agora, vamos lembrar uma situação, gente. Lembra que eu falei aqui para vocês que, segundo o Sobrasa, né, a Sociedade Brasileira de Afogamentos, né, ela está dizendo que os graus de afogamento, ela começa no grau 1 e vai ao grau 6. Os graus mais graves eles já estão lá no 5, que é uma parada respiratória, e o 6, que é a parada cardiorrespiratória. Do 1 ao 4, provavelmente a pessoa vai se apresentar com muita tosse, às vezes espumando pela boca, tá? Soltando bastante espuma pela boca. O que você faz nesse momento? Pede ajuda, peça para essa pessoa tossir, incentive ela a ficar tossindo. Que ela tossindo, quanto mais ela tossir, tá? Quanto mais ela tossir, ela vai ter mais, ela vai se livrar mais daquela água que está presente ali dentro das vias aéreas ainda. Infelizmente, o que alcançou a parte pulmonar, ela vai ficar por lá, vai ter que ser feito sim um tratamento lá no hospital, porém aquela parte que está nas vias aéreas ainda sufocando ela ali, ela vai ter uma tendência a se livrar, pelo menos até a chegada da emergência. Porque quando a emergência chegar, provavelmente eles vão ter o aporte de oxigênio, então eles vão pôr oxigênio. Se for um suporte avançado, eles vão vão entubar aquela pessoa, aquela criança, vão pôr oxigênio. Se precisar fazer algum medicamento, vão fazer medicamento. E aí vai evoluir para melhoras. Aí é diferente. Agora você ali, em primeiros socorros, o que você tem à mão? O que você tem à mão? Tem o teu pensamento. E o teu pensamento tem que ser de forma clara, tá? Clara. E quando você tem um pensamento de forma clara? Quando você lê com atenção, ouve uma live assim de informação que a gente traz aqui de forma séria, né? Que você consegue pôr em prática. E você resolve isso? Claro que resolve. Há pouco tempo eu vi um noticiário que um avô presenciou, o filho caiu na piscina, o neto, era o neto, né? Se é um avô, devia ser o neto, enfim. Caiu na piscina, ele foi lá, retirou o sujeito da piscina e fez imediatamente massagem cardíaca. Ele não fez respiração boca a boca, pelo que eu entendi. Ele fez massagem cardíaca. Ele salvou a criança. Olha só, ele salvou a criança. Ele tinha um mínimo conhecimento lá necessário de urgência e emergência e ele conseguiu, né, uma resposta positiva. Ele viu na TV. Né? A Karina comentou aqui comigo agora. Ele viu na TV, né? Ele viu na TV como é que funcionava. Olha só, ele viu na TV a orientação de como funcionava, como tinha que fazer e deu certo, graças a Deus. Então, assim, olha só que interessante, gente, esse contexto, né? Aí, claro, futuramente, de novo, a minha ideia é assim, daqui um pouquinho a gente vai falar um pouco mais profundamente. Eu vou pretendo falar de um ABCD para você mãe, para você papai, né? Tio, avô. A gente vai falar um pouco mais de como você resolve situações, né? Utilizando esse ABCD que eu acabei de falar agora há pouco, tá? O que é esse ABCD? Né? Por que X agora? A gente vai falar um pouquinho, vamos discutir mais sobre isso também. Né? Você pode usar, o ABCD é usado em todo tipo de situações. Eu usei ele hoje aqui, olha, eu falei dele um pouquinho, falando de uma situação de afogamento, mas ele também é usado lá no trauma, ele é usado numa hemorragia, ele é usado numa situação clínica, ele é usado para muitas situações, praticamente todas, ou quase todas. Tá? Então a gente vai falar um pouco mais de ABCD. Eu quero ensinar vocês, tá? Eu quero ensinar vocês a fazerem uma massagem cardíaca de qualidade, que a gente chama, tá? A massagem cardíaca para criança com qualidade. Qual é o ritmo dessa massagem cardíaca? Qual a profundidade? A gente vai ensinar isso. Quero ensinar vocês também, eu vou falar de quantas vezes respira, tá? Quantas vezes vocês acham que uma criança respira em um minuto? Quantas vezes? Né? É mais de 30 vezes por minuto, depende da idade. Uma criança por exemplo, de 0 a 4 anos, seguramente ela vai estar respirando ali 30 e poucas vezes por minuto. O bebê, quase 40 vezes por minuto. Então, quanto menor o sujeito, tecnicamente ele está respirando mais vezes por minuto, enquanto o adulto respira
né? 12 vezes por minuto. Olha só que loucura, né? Então tem uma diferença. E eu vou dizer para vocês, quanto? E aí o quanto de ar? Falei agora há pouco, o pessoal do APH que está me assistindo sabe que na hora de você fazer uma ventilação, que você vai fazer uma ventilação, você precisa saber o quanto de ar eu assopro. Se é um nenê, eu assopro quanto? Né? E se for um infantil ali de 5, 6 anos? E se for um de 10 anos? Quanto de ar eu coloco para assoprar essa boca a boca? Então, a gente vai falar de tudo isso. Pretendo, né? Nós vamos desmistificar. Eu quero trazer isso de uma forma mais tranquila, mais simples. A gente tem alguns bonecos aqui, eu tenho alguns bonecos de simuladores, tanto de criança como adulto, para a gente poder trabalhar e mostrar isso na prática para vocês. Tá? A gente vai mostrar isso na prática. A utilização também de recursos que você pode ter num kit de primeiros socorros, um recurso de uma máscara, uma válvula máscara de RCP, onde você tem um fluxo positivo que você pode assoprar e não volta refluxo nenhum, nem baba, nem sangue, nem nada para a tua boca. Então a gente vai falar disso também. Vou mostrar isso para vocês na sequência logo dos nossos vídeos, das nossas conversas. E assim, gente, o papo hoje foi bem legal também, até me emocionou um pouquinho, peço desculpa aí para vocês, mas é da profissão, né? A gente viveu tanta coisa, vivemos tanta coisa, vivenciamos muita coisa. E para a live que vem, eu pretendo falar daí da sufocação. Olha só, eu falei hoje do afogamento, né? A live que vem eu quero falar da sufocação. Então, a forma de como você previne uma sufocação. Sufocação é uma causa de morte de 0 a 1 ano elevadíssimo. É elevadíssima a causa de morte. A quantidade de morte que acontecem de sufocação de crianças de 0 a 1 ano. Então a gente vai falar um pouquinho como que se previne e também qual é o tratamento no engasgamento. Aí nós vamos falar do engasgamento. Hoje deixei mais especificamente para o afogamento, mas nós vamos falar do engasgamento. Como que resolve o engasgamento de uma criança? O espinho do peixe, que a criança se engasga. O que você vai fazer? Nós vamos falar um pouquinho sobre sufocação. Eu estou fazendo de uma forma assim mais tranquila, separando os temas, para que fique mais fácil de a gente conversar, para que não fique tão cansativo também para quem está seguindo a gente, para quem está ouvindo, tá? As nossas dicas. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, oi Aline, Jéssica também, seja bem-vinda. A professora Cláudia também, né? Seja bem-vinda aí. Tá sempre passa aqui, dá uma olhada, né, professora? Dá uma dica. Muito obrigado. Gente, então, muito obrigado pela presença de todos. Se vocês não tiverem uma pergunta aí agora, tem que ser agora a pergunta. Se não for agora... Tá bom, gente? Olha, muito obrigado. Eu espero, então, vocês na próxima terça-feira, para a gente falar, no mesmo horário aqui. E segue lá, tem no Facebook, e eu prometo que eu vou colocar os vídeos no YouTube com as descrições da onde você pode procurar essas informações, das apostilas que eu busco, os sites do Ministério da Saúde, para que vocês consigam encontrar essas referências. Beleza, gente? Um abraço, tá? Tudo de bom para vocês. Tchau!